Você sabia que alguns jogos de terror foram inspirados em acontecimentos reais? Hoje eu vou te mostrar 5 jogos assustadores que têm histórias ainda mais perturbadoras por trás deles. Se prepare, porque depois de assistir esse vídeo, talvez você pense 2 vezes antes de jogar esses games à noite. Fatal Frame, inspirado em uma mansão assombrada no Japão. Fatal Frame é um dos jogos de terror mais aterrorizantes já criados. Nele, os jogadores usam uma câmera especial para capturar espíritos em uma mansão assombrada. Mas você sabia que o jogo foi inspirado em uma lenda real? A história vem de um local chamado Mansão Rimuro, no Japão. Segundo a lenda, esse lugar foi palco de um ritual sinistro, onde uma jovem foi sacrificada para evitar que espíritos malignos escapassem para o mundo. No entanto, algo deu errado no ritual, resultando na morte de toda a família Rimuro. Até hoje, rumores dizem que a mansão está amaldiçoada e que aqueles que entram nunca mais saem da mesma forma. Os criadores do jogo usaram essa história como base para criar o ambiente macabro e os fantasmas assustadores de Fatal Frame. Colate é um jogo de terror psicológico que se passa em uma montanha isolada e nevada, onde algo terrível aconteceu. O jogo foi inspirado no incidente do Passo Dyatlov, um dos maiores mistérios não resolvidos da Rússia. Em 1959, 9 alpinistas experientes foram encontrados mortos nos Montes Urais. Suas barracas estavam rasgadas por dentro, seus corpos tinham fraturas inexplicáveis e alguns apresentavam altos níveis de radiação. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. O jogo coloca o jogador na pele de um investigador que busca respostas sobre o que realmente aconteceu no Passo Dyatlov. Mas, conforme avança na jornada, descobre que existem forças muito mais sombrias envolvidas. Outlast é um dos jogos mais aterrorizantes do gênero survival horror. Ele se passa em um hospital psiquiátrico abandonado, onde experimentos terríveis foram realizados. O que muitos não sabem é que o jogo foi inspirado no projeto MKUltra, um programa real da CIA. Nos anos 50 e 60, a CIA conduziu testes secretos de controle mental em pacientes sem o consentimento deles. Essas vítimas foram submetidas a drogas alucinógenas, privação sensorial e outros métodos brutais. Muitas dessas experiências foram feitas em hospitais psiquiátricos, como o Riverview Hospital, que serviu de inspiração para Outlast. O jogo recria esse terror, colocando o jogador em um hospital cheio de pacientes deformados e experiências aterrorizantes que fogem do controle. Diferente de outros jogos de terror, The Town of Light não precisa de monstros ou fantasmas para assustar. O jogo é baseado na verdadeira história do Hospital Psiquiátrico de Volterra, na Itália, um dos mais temidos do país. Durante o século XX, esse hospital foi palco de tratamentos desumanos, onde pacientes eram trancados em celas escuras, submetidos a eletrochoques e deixados à própria sorte. Muitas dessas vítimas nunca saíram de lá vivas. O jogo conta a história de uma jovem que retorna ao hospital anos depois para entender o que aconteceu com ela. Os corredores sombrios e os relatos de tortura tornam a experiência ainda mais angustiante. Fears to Fathom é uma série de jogos de terror que traz histórias assustadoras, baseadas em experiências reais enviadas por jogadores. Cada episódio é uma narrativa diferente, recontando eventos que realmente aconteceram. O primeiro episódio, chamado Home Alone, conta a história de um adolescente que ficou sozinho em casa, mas começou a perceber que talvez não estivesse tão sozinho assim. Com telefonemas estranhos, portas se abrindo sozinhas e uma sensação constante de estar sendo observado, o jogo transforma o medo cotidiano em puro terror psicológico. A ideia de trazer relatos reais faz com que o jogo seja ainda mais assustador, pois deixa claro que essas histórias podem acontecer com qualquer um. Esses jogos mostram que a realidade pode ser ainda mais assustadora do que qualquer ficção. Você já jogou algum desses? Ou conhece outro game de terror baseado em fatos reais? Me conta nos comentários.